Lenovo Slim 3 versão Ryzen, testando aqui em 36 testes, 15 jogos. Tá rodando aqui a Arco-Íris lisinho, tranquilo demais, 68 FPS. E tá rodando aqui com Power Bank. Vou trazer mais testes para vocês. Consumo e temperatura impressionante aqui, notebook muito eficiente, vocês vão ver aqui em todos os testes. E antes de passar todos os testes, pessoal, vou passar algumas informações aqui para vocês que é muito importante. O meu notebook aqui, ele está com 24 GB de RAM. Cadê? Eu vou mostrar aqui para vocês. Está com 24 GB de RAM. E esse desempenho você consegue também com 16, tá? Mas aqui o meu está com... Ele já vem com 8 GB, né? 8 GB soldado. E eu coloquei uma memória aqui de 16 GB. Já tinha guardado essa memória. Então só fiz adicionar. Fazer o upgrade de RAM, pessoal, eu já mostrei aqui para vocês como é que faz, lá no vídeo instalando o Windows, né? Eu vou fazer um resumo, mas eu vou fazer um vídeo dedicado sobre esse notebook. Ele com 8 GB de RAM, você vai ter aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, vai fazer 19 mil pontos. Isso aqui é equivalente a um processador muito forte de computador, 19 mil pontos. E com 24, ele já teve um ganho de desempenho de 15% mais ou menos, foi para 21.449 pontos. Só que o detalhe não é só o processador que vai ficar mais forte, mas também aqui o gráfico integrado. Ó, com 8 GB apenas, ele faz no poder gráfico, aqui é um teste muito interessante, esse aqui do Geekbench, ele faz 8.700 pontos. Quando você coloca mais memória RAM, seja para 16 ou para 24, o salto aqui no desempenho gráfico vai para quase 26 mil pontos. Então é muito interessante, se você comprar com 8 GB, claro, fazer o upgrade, tá? Essa questão aqui, porque não só o gráfico integrado aumenta, mas, ó, deixa eu mostrar aqui um teste para vocês de leitura de memória. Ó, leitura de memória, lembrando, vou fazer um vídeo dedicado, não, aqui é mais um resumo, né? Só para deixar bem claro que o desempenho melhora. Aqui com 8 GB ele faz aqui, ó, leitura, né? Tem essas latências, mas ó, observa aqui a leitura, 34 GB. 34 GB de leitura. Quando você coloca mais um módulo de memória, seja para 16 ou para 24, já tem um ganho aqui para 50 GB por segundo, né? Tem as leituras, tem todo o desempenho, mas você pode até comparar antes e depois. Vai ter uma leitura melhor, vai ter um ganho de processador e também o gráfico integrado ele vai ficar até muito mais forte. Tem até um teste rápido aqui, deixa eu ver se é esse daqui. Aqui um teste no HD, aqui no Superposition, não estou usando tanto referência, mas é interessante. 4.300 pontos aqui, com 8 GB de RAM. E quando está o Dual Channel, né, que o gráfico integrado ele fica bem mais forte, já foi para 10 mil pontos. Então é bom deixar bem clara essa questão do quão importante é o Dual Channel. E está aqui, Power Bank, já descarregou um pouquinho. Será que eu ainda estou vivo? Estou vivo aqui, né? Estou vivaço aqui. 60, eu acho que porque saiu a aba, mas está tranquilo. O consumo ainda está 25 watts. Fica mais ou menos isso aí. Aí então o notebook vai ficar bem frio, bem tranquilo. Outra coisa que eu quero conversar rapidamente com vocês é porque esse processador aqui, Ryzen 7 7735HS, é suficientemente forte para rodar jogos pesados e a grande maioria dos jogos leves. Olha esse processador aqui e vamos conversar um pouquinho aqui, ó, no site oficial deles, porque todo processador, pessoal, ele tem um gráfico integrado, nem que seja para você assistir um vídeo no YouTube, fazer uma planilha, ele sempre vai ter algum gráfico integrado, seja o mais basiquinho ou do mais potente como desse processador. No caso desse processador, você vê que é tudo embutido, né? Os processadores, os núcleos, o gráfico integrado, o controlador de memória, é tudo num chip só aqui, ó. Esse grandão aqui vai estar tudo dentro aqui. O que acontece é que esse processador, ele tem um gráfico integrado muito poderoso, que é aqui, ó, Radeon 680M. Principalmente aí quando você está o Dual Channel ativo, que é muito importante para gráfico integrado, dá um desempenho muito interessante. É esse gráfico aqui, ó, Radeon 780M. Né? Você vê que ele tem uma quantidade de núcleos, tem uma quantidade de núcleos de textura, de filtro, de renderização. E você vê que a arquitetura dele é RDNA 2. Observe essa arquitetura aqui.
E tem uma placa de vídeo de PC que é a 6600, eu vou usar como referência porque ela é da mesma arquitetura. Eu tinha pego a 7600, só que eu confundi, a 6600. É uma placa excelente para Full HD, só que o que acontece? Ela é da mesma arquitetura, observe que RDNA 2 é a mesma arquitetura. Se você observar aqui a quantidade de núcleos, é como se a Radeon 680M fosse uma parte, em questão de cores, né, de TMUs, ROPs, é como se fosse uma parte da 6600. É por isso que esse gráfico aqui integrado ele é tão poderoso. Ele é um recorte aí das placas de vídeo de computador, né? Então, por mais que vai trabalhar com a memória mais lenta ali, que o gráfico integrado ele usa a memória RAM, né, para fazer a parte gráfica ali de parte de memória. Já a placa de vídeo ela vai ter uma memória mais rápida, né, que vai ter uma memória dedicada para as placas de vídeo. Mas entenda que é a mesma arquitetura, só que, claro, muito menos núcleos, né, TMUs, essas coisas de filtro, uma largura de banda um pouquinho menor, não tanto, né, até porque a memória RAM é muito rápida, mas você vê que ela é uma parte, tá? Então, por isso que faz esse gráfico integrado muito forte. E esse gráfico integrado aqui, ele está em ROG Ally, né, um monte de coisa aqui bem forte. Até porque ele tem 12 unidades computacionais, isso é bastante coisa aí. Você vê os consoles portáteis, aqueles handheld, a grande maioria ele tem 4, tem 8, mas só as versões melhores que tem 12 unidades computacionais. Se você olhar aqui o que ela é equivalente, ela vai estar bem próximo de uma 1650, de uma 470, né? São placas de vídeo de computador mais simples, um pouco datadas e antigas, mas a gente tem como referência aí de um processador com gráfico integrado ter um nível de uma placa de vídeo de computador. É por isso que esse processador ele consegue rodar jogos pesados e grande maioria dos jogos leves, porque ele tem um gráfico integrado muito, mas muito forte. Tá? É mais um resumo, mas a gente vai conversar isso aí num vídeo mais dedicado e mais completo. Está aqui rodando o teste, né? Um teste aqui rapidinho para a gente poder até ver a temperatura, o consumo. Eu estou analisando aqui o consumo do Power Bank, já está aqui uns 15 minutos, né? Dá para a gente jogar em 1 hora, 2, com esse daqui meu é de 30. Assista um vídeo, é muito interessante aí de jogando o jogo no Power Bank. Se for um jogo mais leve, vai durar muito mais. Um LoL, um Valorant, um Silksong, vai economizar muita energia. Muito interessante aqui para você poder jogar, aproveitar a máquina. Ela é muito forte, muito eficiente também, né? E geladinha, né? 69 graus, tá bem tranquilo. E não me esquecendo, pessoal, aproveitando aí, deixa o like, né, para apoiar o canal e também se inscreva no canal para a gente bater uma meta aí, 10 mil inscritos até o final do ano. Reforçando isso, pessoal, porque 90% do pessoal que assiste aqui o canal não é inscrito. Isso é uma métrica bastante alta, eu nunca tinha observado isso e 90% é muita coisa. Então me ajude aí nessa meta, eu vou agradecer demais. Espero que esse vídeo aqui te ajude bastante. E se você quiser comprar esse notebook e também apoiar o canal, vai ter essa aba aqui, conferir produtos. Vai abrir essa aba aqui, vai ter na Shopee, é o lugar mais vendido, a loja oficial aqui da Mobcom Store. Está um pouquinho mais caro do que aquele vídeo e a opção mais barata é ele já com Linux. Não se preocupe que já tem um vídeo aqui no canal ensinando como instalar o Windows completamente do zero, todo passo a passo, para deixar o notebook igualzinho ao meu, como eu faço os testes, tudo igual. O que eu mostrei naquele vídeo é o que eu faço, tá? Tá um pouquinho mais caro, mas fique esperto aí que lá no grupo, quando aparece o cupom, eu posto para vocês. Tem o cupom também na descrição, caso vocês queiram. Mas loja Mobcom Store, tem a opção também lá no Mercado Livre, tem na Kabum, tem até na Magazine Luiza, quando aparece, né, quando tem estoque. Tudo estará aqui nessa aba Conferir Produtos. Assim você apoia também diretamente o canal. Se essa aba não aparecer, pessoal, por exemplo, aqui no Brave não aparece que vai ter um bloqueador, né? Então você vai rapidinho aqui, depois você desativa, né? Você ativa novamente, se você quiser, né? Vai estar aqui direitinho. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu pular essa propaganda aqui, ó. Valorant, fazendo propaganda no meu vídeo. Mas ó, pular. Assim que eu pulo, ó, já atualizei, já apareceu essa aba também, conferir produtos. Comprando por aqui, você apoia diretamente o canal
E pessoal, antes de ir para os testes, se você for novo aqui no canal, todos os meus testes têm aqui o consumo de energia do notebook diretamente da tomada. Aqui a fonte do Lenovo Slim 3, ele está aqui conectado aqui nesse watímetro, né? Então aqui está mostrando o consumo. Via de regra vai estar aqui o consumo dele em 45 watts. É um consumo muito baixo. É impressionante aí a eficiência desse notebook, né? Você colocar ali no power bank, vai ficar ali na faixa dos seus 40, 45, em alguns momentos pode pegar ali 50 watts, mas via de regra, o consumo dele aqui fixo vai ser uns 45 a 47 watts. É impressionante. Também tem a temperatura aqui ambiente, já para a gente analisar aqui a temperatura dos notebooks e também da placa de vídeo. Por mais que seja um chip integrado ali, às vezes tem uma diferença aí de temperatura. E outra coisa que eu queria falar, a timeline aqui de todos os jogos estarão aqui embaixo, aqui abaixo do vídeo, né? E também na descrição, caso você queira procurar o jogo que você quer ver o teste, né? Tem Counter-Strike, Fortnite, Red Dead 2, tem God of War, vai estar tudo aqui embaixo também. E também nesse vídeo, fique esperto durante aqui o teste dos jogos, talvez em outros momentos também, vai ter algumas keys de jogos grátis para você ir resgatar. É só trocar ali um número que você talvez consiga resgatar. Então, tenha uma boa sorte aí, tomara que você consiga resgatar. E também vale reforçar que se inscreva aí no canal, né, para a gente bater a meta de 10 mil inscritos aí até o final do ano. Vamos seguindo firme aí, produzindo conteúdo. E eu reforço isso, pessoal, porque 90% do pessoal que me assiste não é inscrito. 90%. É uma métrica aí muito, mas muito alta. Então, se esse vídeo te ajudar, considere aí se inscrever no canal, tanto para acompanhar os próximos conteúdos, mas também para ajudar a bater essa meta aí até o final do ano, beleza? E não esqueça do like aí para esse vídeo ser distribuído para muito mais pessoas. Muito obrigado e vamos embora para o teste. Começando aqui, pessoal, Resident 4 Remake, né? Eu vou testar aqui primeiro no modo desempenho, depois vou aumentando um pouquinho a qualidade. Aqui no modo desempenho ele coloca o FSR no modo desempenho. O FSR, pessoal, é para AMD. Funciona também em Nvidia, mas o FSR ele funciona como um upscaling, né? Na verdade ele é um upscaling. Ele vai aumentar um pouco o FPS, um pouco o desempenho, ao custo de qualidade de imagem. No modo qualidade não vai ter tanta diferença, porém o ganho de FPS é um pouquinho menor. E já no modo desempenho vai ter mais FPS, só que a imagem vai ser um pouco prejudicada. Então a gente tem que balancear aí se vai querer modo desempenho, modo equilibrado ou modo qualidade. Para rodar bem nos 40 FPS, maioria dos jogos vou colocar aqui no modo desempenho. Só o GTA, que é um jogo mais leve, mais antigo, que eu coloquei no modo qualidade. Mas grande maioria aqui você vai ver no FSR no modo desempenho, para a gente ter aí um máximo de FPS. Até porque é um notebook sem placa de vídeo dedicada, infelizmente não tem tanto poder gráfico assim, beleza? Testando aqui no modo desempenho, ficou na faixa dos 40 FPS. Assim, um jogo pesado, a gente vai definir o seguinte: se for um jogo muito leve, acima de 60 FPS já está ótimo. Vocês vão ver direitinho essa questão, eu vou explicar ao longo do vídeo. Mas se for um jogo muito pesado, acima de 30 FPS dá para jogar tranquilamente. A grande maioria, principalmente aí no PS4, 30 FPS aí estáveis, né? 30 FPS estáveis, dá para jogar tranquilamente. Aí vocês vão ver ao longo do vídeo. Jogo pesado, fazendo 40, então já tá tranquilo. Se você pegar, desculpa estar interrompendo muito, pessoal, mas a gente vai partir dessas premissas, tá? Se você pegar um aplicativo aí que trava o FPS, você pode definir até pelo jogo mesmo. Em 30, a experiência vai ser até melhor do que deixar solta aí em 40, 45. Trava em 30 se for um jogo muito pesado e vá aproveitar a máquina tranquilamente. Possa ser até que economize mais energia. Já tem um vídeo testando o notebook no power bank. Então, você trava ali o FPS, vai economizar energia e vai fazer o power bank durar muito mais. E aqui no modo desempenho fez 43 de média. Coloquei no modo equilibrado. No modo equilibrado ele desliga o FSR, então já coloquei ali de novo no modo desempenho. Como o modo equilibrado ele é mais pesado graficamente, já diminui a média aí de 43 para 30, 34, 33, 34 a média aí, tá certo?
Vamos embora aí pros testes. Testei também um futebolzinho, o 25. Testei tudo no baixo, tá? Não tem como... Tem como, claro, você colocar ali no médio, alto, mas testei tudo no baixo. Pra gente ver o máximo de FPS. E rodou liso, liso, liso. Eu joguei até com meu cunhado aí. Deu pra jogar tranquilamente. Mais um jogo que é em 30 dá pra jogar tranquilo. E a média fez 47 FPS. 47, tranquilo demais. Primeiro jogo aí, Fortnite, um jogo competitivo. Eu testei no modo desempenho. Tem um modo já, DX12, que é mais pesado graficamente, né? Mas aqui no modo desempenho, pra gente ter o máximo de FPS. Até porque não dá para exigir tanto assim desse notebook, né? Como eu já vi dizendo, um notebook sem gráfico, um chip gráfico dedicado, né? O Nvidia ou pode ser a AMD também, né? Mas eu testei aqui no modo desempenho, só que eu coloquei na distância de visão épica, para a gente conseguir ver um adversário mais longe e 100% da resolução, principalmente nesse primeiro teste aqui. Nesse primeiro teste aqui, com a resolução nativa 100% e visão no épico, fez mais de 100 FPS. Acima de 60, que nos consoles, né, PS5, Xbox, é tudo 60. Dá pra jogar tranquilo em 105, né, pessoal? Coloquei a resolução em 80%, mesma configuração, com visão no épico, e já aumentou aí para 130 e tanto FPS, muito bom desempenho. Piorou um pouquinho o gráfico, né, mas pelo menos teve mais desempenho. A média aí, em 80%, foi 132 FPS. Testei também no DX12, que notebook game é um pouco mais pesado. Dá para colocar aí no DX12, né, que é melhor o gráfico. Coloquei no DX12 aí pra gente testar também, até para comparar com o notebook gamer. Tudo no baixo, pré-definição no baixo e resolução nativa, 100% aí, sem alteração. Mas com a visão no épico, né, que é muito importante aí, o pessoal fala. E aqui nessa configuração, né, fez mais ou menos 40 e poucos FPS. Não é um desempenho tão bom, mas é mais pra gente ter como referência e poder comparar, né? 47 FPS de média. Já para contornar isso aí, pessoal, testei também aqui no modo desempenho. Você muda lá na resolução. Claro que você pode usar FSR, né? Tem um da Intel também, que é um upscale muito bom, mas aí eu fiz o teste aí no modo desempenho, só alterando ali do nativo para o desempenho. E já aumentou bastante, fez 47, já foi para ali os 80. Eu acho que eu jogaria nessa configuração aí, ou lá no modo desempenho, limitando a 60 FPS, é para economizar um pouquinho de energia. E aí fez 85. Aí já dá para jogar tranquilo, o gráfico muito melhor. Próximo jogo aqui, pessoal, Cyberpunk 2077. Eu coloquei aqui no baixo e com o FSR 3, que já traz um pouco mais de qualidade. FSR 3 no modo desempenho e o gerador de quadros da AMD, que aí traz mais fluidez e mais FPS, né? Aqui tudo no baixo já beirou aí os seus 60 FPS, se não me engano terminou 67 de média, uma média muito boa, dá pra jogar tranquilamente. Lembrando, um jogo muito pesado, acima de 30 já dá pra... Você pode até subir um pouquinho a qualidade, mas eu jogarei ali no baixo mesmo. E aqui uma volta durante a cidade, né, pela cidade, né, um percurso mais pesado, fez 57 de média. Eu faço esses dois testes, pessoal, que às vezes o teste ele benchmark, que é um teste sempre igual, é para a gente ter mais uma referência do desempenho, poder comparar com outros notebooks, né? Mas aqui na prática fez em torno aí de 57 de média, tá bom? Próximo jogo, Forza 5, um jogo graficamente muito bonito. O primeiro teste aqui eu testei no alto e realmente, como é um jogo muito pesado, acima de 30 já tá muito bom. Agora no alto ele fez um desempenho assim, eu fiquei bem surpreso. Geralmente esses jogos aqui que rodam no Xbox, né, eles rodam muito bem em chip AMD. E aqui no alto fez 46, né? Testei também no muito baixo, testando aqui no muito baixo para a gente ver até onde vai esse poder gráfico aqui da 680M, fez 73 FPS, mas eu jogaria ele no alto, no médio mesmo, que aí tá um desempenho muito bom. Próximo jogo, God of War. Primeiro eu testei aqui no baixo, com o FSR no modo desempenho, pra gente ter o máximo aí, mesmo que caia um pouquinho a qualidade, é melhor ter mais FPS, né? E aqui nesse teste fez 45. Lembrando que no PS4 é 30 FPS, se não me engano é 30 FPS aí mesmo. Você joga e o pessoal jogava tranquilo. Então, só um 45 aí tá sobrando, né? Beleza que tem um FSR pra ajudar, mas
trava ali em 30 FPS e vai jogar na melhor qualidade possível. Testei no original PS4 com FSR e desempenho, né? E aí ficou 30, 35, né? 34. O desempenho ainda ficou muito bom. Olha, esse jogo é pesado. Para placa de vídeo, God of War é muito pesado. E a média ficou nos 35 FPS. Black Myth Wukong, um jogo muito pesado para placa de vídeo. Um jogo até recente aí. Testei no modo desempenho, que bota ali o FSR em 50% e com o gerador de quadros. Tudo no baixo. Não tem condição de botar no médio, no baixo. Já é muito pesado aí para VRAM, né? Da placa de vídeo. E aí, nessa configuração já fez 60 FPS. 30 já seria um bom desempenho. Fez 61. Beleza que tá o gerador de quadros, mas não muda tanto não, viu? Vai aumentar um pouquinho a latência e tal, mas isso aí é... Você ou acostuma ou nem faz tanta diferença assim. Já fiz um teste aqui contra um boss, que é um dos primeiros, uma área bem pesada, com muita vegetação. Em outros bosses faz até mais FPS, mas esse primeiro aí com certeza você já viu nos testes aí, fez 53 FPS. Novamente, trava ali no 30 e vai jogar tranquilamente, né? Eu jogaria dessa forma, e é a forma como eu tô jogando também. Quando eu jogo Arc Raiders, eu travo ali no 30 ou 45. No Arc Raiders, até sem FSR já faz mais de 50, fica beirando aí os 60, dependendo do mapa, né? Da região que você tá. Aqui testei também o Hollow Knight do ano passado, um jogo muito conhecido e muito leve também. Vocês vão ver que, como é um jogo muito leve, testei aqui tudo no baixo e já fez uma coisa de 100, 200 e tanto FPS. Então é mais um jogo aí que você pode fixar em 60 e vai economizar muita energia, principalmente se você estiver jogando aí no Power Bank, né? Fazendo Steam Deck aí portátil. 200 Steam Deck aí é portátil. Testei tudo no alto também, botando a configuração mais pesada aí. Bem que tanto faz, né? Eu não vi tanta diferença não. Possa ser que tenha nos efeitos. E a média já foi para 199, 200 FPS praticamente, né? Testei Elden Ring também. A minha ideia quando eu comprei esse notebook foi minha patroa jogar Elden Ring ali no conforto da cama, né? Você tá lá no PC. E o jogo roda também, né? Roda também. Claro que aqui não, claro que o Elden Ring ele não tem um FSR para ajudar, mas a gente pode diminuir a resolução, colocar ali em HD, né? Eu acho que já vai aumentar bastante o FPS. Eu testei aqui em 1080, mas nada impede você colocar em HD, era o que eu faria, viu? Testei aqui primeiro tudo no baixo, né? Tudo aqui no baixo, fez na faixa dos 30 e poucos, tá dando umas piscadinhas a tela, mas eu acho que tá carregando o mapa ainda, né? Mas ó, 36 de média, tudo no baixo. Realmente, eu colocaria no HD pra gente ter um pouquinho de uma margem a mais. Testei também tudo no médio, 1080 ainda também. E fez aí 31, 32 parece. Acho que foi 31 mesmo, 31 de média. Como é um jogo, assim, o Elden Ring não é um jogo pesado, mas como ele não tem essas ferramentas do FSR, acaba que o FPS fica ali, a resolução nativa, né, 100%. É por isso que fica tão pesado aí, não dá um caldinho a mais em FPS, né? Mas colocaria aí com certeza aí no HD, na resolução HD, já para dar uma melhorada. Porque por mais que o Elden Ring ele não passe de 60 FPS, o próprio jogo ele tem uma trava, mas jogar em 30 dá pra jogar, mas o ideal é os 60 mesmo. Tentar buscar o máximo possível. Vamos lá pro próximo jogo, né? Terminar aqui o teste. GTA, essa versão é Enhanced, né? Que é a versão mais aprimorada. É a versão mais recente do GTA. Ela já vai conter todas as tecnologias de gerador de quadros, FSR, DLSS. Então, ela é um pouquinho melhor e mais recente, tá? Eu testei aqui no alto. Primeiro, testei aqui tudo no alto com FSR no modo qualidade, não tá no modo desempenho, tá no modo qualidade, e o gerador de quadros. Tudo que tem direito aí para aumentar aí o desempenho e a qualidade do jogo. Nessa configuração ele já fez próximo aí dos seus 60 FPS, né? Ficou muito bom. Claro que aqui tá no alto, né? A melhor qualidade possível, dá para jogar tranquilo. Testei também no mínimo, colocando ali no mínimo já foi para mais de 80. Então você escolhe se quer mais qualidade, se quer mais desempenho. Eu testei nos dois para vocês derem uma olhada, né?
mas as duas rodou muito bem. League of Legends. Talvez muitas pessoas tá com um notebookzinho mais básico, quer jogar um jogo mais leve, né? E LoL é um jogo muito, mas muito leve, muito tranquilo. Um jogo que rodando 60 já dá pra jogar tranquilo, né? 60, 90, eu considero que já dá pra rodar tranquilo. Testei aqui primeiro no Ultra, tudo no Ultra ali no muito alto. Eu testei primeiro aqui no Aran, pessoal, porque o Aran ele vai estar sempre os 10 jogadores ali tudo próximo, então fica muito pesado ali, muita habilidade, muita coisa. Vocês vão ver aí que ainda assim, ó, tá cento e tanto de média, 140, ó, acontecendo o cacete aí fica nos 100, mas ainda assim a média ficou 119, tudo no Ultra. 60 já tava bom, 60, 90, imagina aí, cento e tanto. Coloquei tudo no muito baixo também, puxei a barrinha pro mínimo aí e aumentou ainda mais o desempenho aí, foi para 140, 143 de média aqui nesse meu teste ficou, né? Testei também lá no Summoner's Rift, aqui tudo no muito baixo, também a mesma outra configuração. E ficou na faixa dos 600, que é um mapa mais pesado, um mapa maior, né? Ficou na faixa dos 111 FPS. Por aí tudo no muito baixo. Testar no Ultra também, né? Testando no Ultra, ficou mais ou menos na faixa dos 80, 90. Ainda assim, no Ultra, né? Não precisa jogar no Ultra, você pode jogar ali no médio, no alto. Às vezes o Ultra não compensa tanto. Mas ainda assim, no Ultra fez 80 de média. Então até se você quiser jogar no Power Bank, pessoal, eu tô repetindo muito essa coisa do Power Bank porque é uma coisa que eu tô fazendo muito, pegar ali meu Power Bank de 50 mil miliamperes, já comprei essa versão maior, vou até mostrar para vocês depois no short, que eu pego simplesmente, vou ali, conecto o Power Bank, vou ali pra cama e fico jogando sossegado, quando eu vou olhar, só caiu uns 30, 40% do Power Bank, boto para carregar de novo e tudo certo. Mas é uma coisa que eu acho muito vantajoso, né? Você não precisa estar dependendo de tomada, essas coisas. É muito massa. Valorant, mais um jogo extremamente leve. Que a gente pode testar aí, fixar o FPS 120 por ali, 60, para dar aquela economizada de energia. Testei aqui primeiro no preset baixo, que no preset baixo é a faixa de seus 100 FPS por aí, 201. 100 FPS, fez 201. Testei no modo no alto também, com MSA 2x, para pesar um pouquinho mais, também aumenta bastante a qualidade, né? Já caiu de 200 para 140, ainda assim, muito bom. Normal, né? Levando uma caixotada aí. Mas ó, 145 de média. 145 de média, ainda assim, FPS tá muito bom. CS2 testei aqui também. CS não é um jogo mais tão leve assim, né? Um pouco mais pesado, mas ainda assim fez uns 100 de média. Acho que dá pra jogar tranquilamente, se você não for tão competitivo aí, dá pra jogar. Primeiro teste eu fiz no baixo, todo no baixo, tá, se eu não me engano, tá o FSR ativo aí, mas é pra gente ver aí e poder comparar até com outros notebooks. No FSR baixo, no preset baixo, fez 119 de média. Dá pra jogar tranquilo, assim, não for muito exigente, né? Ficou aqui, aí eu testei lá no mata-mata, lá no Dust 2, né? No mata-mata ficou uma média aí de quanto? Uma média de 107. Varia bastante, né? O mapa tem canto que é 90, tem canto que é 120, então coisa fica variando, né? Agora, a configuração que realmente o pessoal joga, que eu vejo o pessoal comentar bastante, é essa você colocar no baixo, coloca no MSA 2x e as sombras no alto e desativa o FSR. Com isso você vai ver alguns detalhes aí dos inimigos, as grades, né? É uma configuração muito importante, porém mais pesada graficamente. E desativando o FSR. No teste do benchmark, a média caiu de 117 para 69. Isso aí é uma queda que eu refiz várias vezes e não entendi porque teve essa queda. Caiu para 70. Só que na prática eu testei lá no mata-mata também e ficou bem parecido lá com outro teste no baixo, né? Ficou uma faixa de 90, né? Caiu de 107 para 90. Acho que jogaria nessa configuração mesmo. 85, fez 85 aí de média. Caiu um pouco, mas ainda assim, se você quiser mais FPS, faz lá joga no baixo mesmo. Próximo jogo aqui, Red Dead 2. Meu cunhado, eu coloquei esse jogo, ele tá na Steam, né? Família Steam.
Ele tá simplesmente impressionado. Comprei esse notebook também, tá com 16 GB de RAM. Ele simplesmente só fala do jogo, ele tá apaixonado e realmente um jogo pesado desse, rodando acima de 30, já tá muito, mas muito bem servido mesmo. O primeiro teste aqui, pessoal, tá tudo no modo desempenho. No modo desempenho que ele coloca tudo no baixo. Eu não alterei nada, foi o próprio sistema do jogo que definiu. Coloquei, só arrastei tudo para a esquerda, tudo no baixo aí, sem nada avançado, configurações avançadas, tudo no baixo. E ainda assim, fez na faixa dos seus 33 FPS, 31, fez 31 FPS, sem FSR, sem nada. Eu considero que tá muito bom. Nesse caso aqui eu diminuiria a resolução, mas tem um FSR também, né? Tem um teste aqui com o FSR, colocando aqui no modo desempenho. Você bota não botar no modo qualidade, só que tem um desempenho aí, perde um pouquinho aí na qualidade do jogo, né? Fica um pouquinho mais embaçado e tal, só que você vai ter mais desempenho. Aí o cara pesa, né? Se quer qualidade, se quer desempenho, já foi aí para 44 FPS, mas ainda assim tá rodando mas muito bem, muito bem. Próximo teste aqui, pessoal, é no modo personalizado, no modo otimizado, né, do canal Hard Unboxing. Coloquei aqui para a gente testar, só que eu tive que colocar aqui o FSR já no modo desempenho, não teve como testar somente no modo nativo, né? Porque realmente é um modo otimizado. Eu testo isso nos notebooks gamers, né? E aqui no modo otimizado já fez perto aí de seus 40 FPS, por aí fez 35. Só que aí a qualidade da imagem não ficou muito boa, então realmente aí é melhor jogar ali no modo baixo, lá tudo baixo. Não gostei, ficou muito embaçado. Você pode até perceber aqui durante o vídeo. Mas ainda assim fez 35 FPS, mas eu jogaria lá no modo baixo. Eu postei mais, mostrei pra vocês mais pra gente ver, ter como referência, mas não ficou muito legal não, viu? E pra fechar com chave de ouro, Ark Raiders, né? Testei aqui no modo desempenho, FSR3, que já traz melhor qualidade, melhor desempenho. E aqui eu coloquei no baixo, tá? É uma configuração que eu sempre passo para vocês. O campo de visão no alto e as sombras no médio, que já faz uma diferença. E todo o resto aí no baixo ou desligado, tá? E ainda assim, pessoal, fez em torno de 50 FPS. Tem momentos ali que faz 60, 55. Mas aí a média no teste ficou 51. Ficou muito bom mesmo. 51 FPS. Isso sem gerador de quadros. Tudo aí só com o FSR para ajudar. Mas dá para jogar tranquilamente. Esse jogo aí, 45, 60. A não ser que você queira muito o PVP, né? Muito competitivo, aí fica difícil aí. Testando aqui com o gerador de quadros também, da AMD. Mesma configuração, né? FSR de desempenho, visão no alto, sombras no médio, mesma configuração. Já saiu de 51 para 71 FPS, deu uma melhorada aí. Não senti assim muita coisa assim de latência e tal, ficou muito bom. O desempenho aí 71 FPS, mas joga ali no nativo que fica até melhor a qualidade. Por mais que tenha menos desempenho, mas você vai ter uma melhor qualidade. Bom, pessoal, o teste foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí dos 36 testes. Trouxe 15 jogos, mas vou trazer de 30 a 50 jogos. Vou trazer o que roda melhor aí. Não adianta só trazer um teste em jogo que não vai rodar bem, né? Mas é isso, pessoal. Se inscreva no canal pra gente bater aquela meta lá de 10 mil inscritos até o final do ano. Deixa o like pra o YouTube entender que para divulgar para mais pessoas. Não esqueça que se você comprar com Linux, tem um vídeo aqui no canal já para a gente conseguir deixar ele prontinho, já com Windows, tudo configurado, tudo perfeito, pronto para uso, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Vou pegar o controle aqui, vou jogar um pouquinho, ok? Vamos embora. Até a próxima. Salvamento Brasil.